Com a Jennifer. Ali, aqui na outra direita. Aqui. Vem, Jennifer. Então é o seguinte, Ed. Para chamar o nosso próximo palestrante, para dar as boas-vindas, nada melhor que tu, né? Obrigado, Formiga. Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma honra para a gente estar fazendo esse evento aqui com vocês, nesse formato que o Formiga já explicou para nós. E nada melhor do que começar com essa aula magistral aí do Pedro, que tem, apesar de ser um cara jovem, né, tem uma trajetória espetacular. E o que explica isso é aquilo que a gente fala em inovação, walk the talk, né? Ou seja, é fazer o que eu prego. E, de fato, esses conceitos todos, essa experiência que ele trouxe para nós aí, se mostraram valorosos e têm dado resultado, né? As empresas que ele passou como CEO e como executivo-chefe, que é a questão da XP e a própria Stars, deram provas aí de que é possível fazer se a gente tiver a mente aberta para isso. E falando nisso, né, a gente vai trazer um cara um pouquinho mais velho, mas nem por isso menos inovador, que é o nosso José Galó, que transformou a Renner de uma loja de rua na maior varejista do Brasil e uma empresa respeitada no mundo todo, através da sua técnica, da sua visão de gestão, que ficou mais conhecida como o poder do encantamento. Então, é sobre isso que o José vai falar conosco aqui, é um parceiro de todas as horas do Sebrae, ele sempre aceita os convites que nós fazemos para conversar com os empreendedores, com o nosso próprio pessoal, para passar um pouco dessa experiência. Acho que é agora que chama. Vamos chamar o José Galó para conversar conosco. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer te ter conosco aqui. O prazer é todo meu. Eu acho bacana, porque eu vou falar muito de desafios, de estar preparado para o futuro, etc. e tal. E você já começou me testando hoje, né? Porque eu estava preparado para entrar às 10h30, né? Aí você me chamou uns 15 minutos antes, aí então estou diante do imprevisto, do tem que dar um jeito, tem que resolver o problema, né? Então a gente pode até entrar no tema em relação a isso. Mas é um prazer muito grande, tá? E estar participando no Sebrae. Eu acompanho o Sebrae, acompanho o seu trabalho e principalmente o que vocês fazem para pequenas e médias empresas e para inovação. E aqui, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, eu acho fantástico, necessário e maravilhoso. Bom, então a gente vai falar sobre inovação, vai falar sobre encantamento do cliente, né? Mas eu gostaria de começar falando assim sobre o teste a que todos nós fomos submetidos com essa pandemia, tá? Já as crises são normais, né? Já tivemos crises muito fortes nesse país, né? Eu tenho certeza que várias pessoas ali da audiência já tiveram a oportunidade de participar em momentos de um país que já teve 80% de inflação ao mês, ou 3.600% de inflação ao ano. E se essas pessoas estão nos ouvindo, é que elas sobreviveram em relação a isso, né? Mas eram crises econômicas, passamos por muitas crises econômicas. O que a gente tem agora é que nós começamos com uma crise de saúde, uma pandemia, que criou uma situação, também gerou uma crise econômica. Então, foi uma dupla crise. E certamente, várias empresas passaram pelo caminho, né? Outras ficaram pelo caminho. Então, gostaria de abordar um pouquinho esse aspecto aí. Lógico que, num primeiro momento, nós passamos por um momento de pânico, né? Esse pânico, esse medo, ele faz parte do líder, faz parte da administração, faz parte da gestão. Eu confesso a vocês que eu já senti medo várias vezes na minha vida, né? Alguns medos menores, outros medos maiores, sempre considerando o tamanho do desafio. Mas diante desse medo, dessa angústia, eu acho que aí é que começam as diferenças entre os líderes, né?
Alguns veem nisso uma forma de desânimo, uma forma de, talvez, de descrença. Não, esse negócio todo vai passar, vamos ficar quietinhos aqui que passa. E outros vão para o lado do desafio, né? A adrenalina, ela dirige para o positivo, ela dirige para temos que fazer alguma coisa, né? Temos que superar esse caminho. E foi interessante que provavelmente todos nós líderes chegamos à conclusão que sozinhos nós não conseguiríamos fazer nada, né? Aí olhamos ao nosso redor, pelo menos quem não fez isso, talvez tenha ficado pelo caminho. Olhou ao seu redor e diga assim, vamos olhar para os meus colaboradores, os meus funcionários, e certamente com medo, angustiados. Então, é um momento assim de grandeza, de humildade, né, do líder, né, chegar e dizer assim, gente, vocês estão com medo? São para isso juntos? Vamos ver o que nós em conjunto vamos fazer, né? E eu sempre adotei essa solução, né? Eu diria assim, o André falou aí da minha carreira da Renner, né, saímos aí de 6 lojas para hoje 8 lojas, para mais de 560, 8 aqui no Rio Grande do Sul, hoje em todo o Brasil, 800 pessoas, hoje mais de 22 mil pessoas. Mas eu sempre pratiquei essa questão do vamos construir juntos. É lógico que o líder, muitas vezes, ele tem uma ideia muito forte, né? E provavelmente até pode ser que seja uma boa ideia. Agora, se ele tem a humildade de compartilhar a sua ideia e o meu grupo pode adicionar a esta ideia, certamente a ideia que era uma boa ideia se transformará numa ideia grandiosa, com uma pequena diferença. Se um líder chega e diz assim, olha, eu tenho uma ideia, e você faz isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, certamente, uma semana depois, né, todo mundo esqueceu o que tinha que fazer, enfim, porque não foi algo que foi construído em conjunto. Então, o grande benefício de você compartilhar a sua ideia e construir uma nova ideia, além de construir uma ideia muito melhor, esta ideia é construída pelo seu grupo. E com isso as pessoas vão dar sangue, suor e lágrimas para executar aquela ideia, para executar aquele projeto, né? E eu falo isso tanto para uma empresa grande, quanto para uma empresa média, quanto para uma empresa de 3 ou 4 colaboradores, né? As pessoas estão dispostas a colaborar. As pessoas, normalmente, quando uma coisa não dá certo numa empresa, o grande responsável disso é o líder, né? Não adianta, se realmente uma coisa não deu certo, eu não trabalhei bem essa ideia, eu não trabalhei bem esse plano, né? E até porque, diante de uma incerteza, né, a incerteza está aí, a incerteza está na vida de todos nós, lógico, uma grande incerteza do que eu estou falando agora, mas existem incertezas financeiras, existem incertezas comerciais, elas estão aí. A grande diferença, né, do líder é aquele que realmente se diferencia, é aquele que trata essa incerteza da melhor forma possível. Trata essa incerteza como um desafio, como algo que vai testá-lo, como algo que vai testar o seu potencial. E aí é maravilhoso quando ele realmente agrega a sua equipe, né? Porque as pessoas estão aí para fazer, para ajudar, para acontecer, né? Quando se faz uma pesquisa, olha, vocês podem ter certeza, tá? E eu principalmente tenho mais assim dados assim sobre
gerentes, executivos, mas no fundo é para qualquer pessoa, em qualquer posição. Se vocês pensam que o que realiza as pessoas e o que deixa as pessoas felizes é o salário, me desculpem, vocês estão redondamente enganados, certo? O que deixa as pessoas felizes, o que faz as pessoas se motivarem, é elas participarem de desafios, elas participarem de construções de ideias, independentemente do cargo. Pode ser o diretor, pode ser o gerente, pode ser o vendedor, pode ser o auxiliar de crédito, que a gente fala muito do propósito da empresa, não é? A empresa tem que ter um propósito, mas as pessoas também têm um propósito. Você precisa, nós líderes, precisamos dar o propósito para as pessoas. Qual é o propósito do trabalho do auxiliar de crediário, do vendedor, do gerente da loja? Né? Não é o salário. Então, foi, de uma certa forma, né, muitas empresas enfrentaram essa crise assim. Eu posso dar o exemplo da Renner, por exemplo. A primeira coisa que ela fez, né, foi exatamente: vamos reunir os nossos colaboradores, né, e vamos passar tranquilidade, passar serenidade e procurarmos construir um caminho junto. Esse caminho, óbvio, significou enormes desafios, né? O home office, que, assim, a gente falava em home office assim, vamos testar o home office. Algumas empresas diziam assim, vamos testar o home office numa sexta-feira. De repente, o home office foi para 100%. Significou tecnologia para as casas das pessoas, laptops, condições favoráveis, e deu certo, né? E a segunda parte, né, foi exatamente olhar para os nossos fornecedores, né? Porque os fornecedores, estávamos com medo, estávamos de soluções, imagina os nossos fornecedores. Então, especificamente a Renner, ela sempre cuidou muito bem dos seus fornecedores, no sentido assim, somos extremamente justos nas negociações, somos rigorosos nas negociações, certo? Mas nós somos justos, tá? Então, por exemplo, a Renner, antes ainda da pandemia, tinha uma linha do BNDES ao redor de 50 milhões de reais, em que ela era a responsável perante o BNDES, mas em que ela repassava a custos baixos para os seus fornecedores. A Renner sempre procurou tratar os fornecedores, olha, uma ordem de compras que é enviada é uma ordem que precisa ser cumprida, né? Porque nós achamos que uma empresa tem que ter uma responsabilidade. Quando você coloca uma ordem e o fornecedor vai, compra o tecido, coloca a mão de obra, é muito fácil, né, se livrar do problema. Não quero mais, né? A Renner não faz isso. Então, mas nós sabíamos também que caíram dramaticamente as quantidades que nós tínhamos que comprar. Como é que nós vamos fazer para arranjar trabalho para esse pessoal? Então, se compraram tecidos para máscaras, para aquelas vestes hospitalares, para os médicos, para as enfermeiras, repassávamos aos nossos fornecedores, né? Eles manufaturavam, nós pagávamos aos fornecedores, dando uma receita aos fornecedores e fazíamos doações aos hospitais e às pessoas, tá? E também nos preocupamos depois com a comunidade, né? Exatamente, nós especificamente tomamos um cuidado ali os arredores, assim, onde nós temos vários projetos sociais que a gente também não descuidou, exatamente com ranchos e uma série de coisas nesse sentido, para ajudar as pessoas. Então, foi assim que nós enfrentamos a crise, né? E aí, essa crise, aconteceu um fato assim que eu diria que foi um grande benefício, né? Porque nós estávamos numa situação de mudança na economia, uma mudança na tecnologia. Nós saímos de uma tecnologia analógica, nós saímos de momentos lineares. O que é um momento linear? É aquela direção, né, que você faz assim, previsível, reta, que você diz assim, poxa, hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar aqui, depois de amanhã eu vou estar aqui. Saímos para uma
uma tecnologia exponencial. Quem é engenheiro, mas é um foguete que sobe, não é mais uma linha. Tá? E foi exatamente essa tecnologia que nos fez enfrentar a crise, nos deu assim benefícios, nos deu uma tecnologia exatamente adequada para enfrentar essa situação de um certo choque. Nós vimos, as empresas, algumas estavam mais avançadas, outras empresas estavam mais no início, mas nós tínhamos, óbvio, o óbvio dos óbvios que já existia, toda a internet, os smartphones se massificando, as tecnologias incorporadas aos smartphones, os streamings, as mídias sociais, a inteligência artificial, o deep learning, o blockchain. Então, isso tudo fez com que esse ferramental novo criasse soluções extremamente rápidas e eficientes que fizeram as empresas, deram à empresa uma série de instrumentos para enfrentar a crise. Né? Mas aconteceu, então, o que aconteceu? Aconteceu uma outra coisa também do ponto de vista do lado pessoal, do lado das pessoas. Eu diria que uma economia linear é uma economia que ela meio que gera uma certa área de conforto nas pessoas. Né? É previsível, eu estou fazendo algumas coisas de curto prazo, algumas coisas de longo prazo eu vou deixar para amanhã, ou vou deixar para o ano que vem. Isso tudo simplesmente desapareceu. Né? Quem ficasse com esta mentalidade, quem não mudou essa mentalidade, ficou pelo caminho. Né? Nós temos que ser realistas. Uma crise é um grande teste que faz pessoas, empresas crescerem e se desenvolverem, porque elas se abrem para esses novos tempos, elas procuram soluções, tem líderes visionários que criam equipes colaborativas, e tem aqueles que dizem assim, essa empresa, essa crise vai passar, né? Ou eu vou continuar fazendo o que eu fazia. Ora, quem imaginou que poderia enfrentar uma turbulência tão grande assim, fazendo o que sempre fazia, eu não tenho dúvida que ficou pelo caminho. Né? E, por outro lado, começamos a ver projetos. Nós tivemos a oportunidade, gente, quantos vídeos que a gente viu de empresas, eu acho que nós nunca aprendemos tanto, né, com palestras, por videoconferência, por calls, né, e assim, foi um aprendizado muito grande, porque eu me lembro, poxa, eu para conseguir ver alguma coisa diferente, eu tinha que ir para São Paulo, né, eu tinha um gasto de hotel, de tempo, ia lá, assistia 10 palestras no dia, tinha que voltar para casa. Aqui, quantos de nós aqui em casa, né, ou no nosso escritório, vimos muitas coisas, né, sem sair de casa, sem custos, e das coisas que a gente viu foi isso. Nossa, era um plano que eu tinha para executar esse plano de digitalização, que eram 6 meses. Não é que a minha turma fez 1 mês. Puxa, vendas por WhatsApp, que eu imaginei que eu levaria 4 ou 5 meses, eu fiz em 2 semanas. Me marcou muito, um exemplo que eu uso muito é de um presidente, de um acionista controlador de uma indústria farmacêutica, que dizia: eu, para conseguir desenvolver um remédio, um princípio ativo de um remédio, eu levava 3 anos e custava 100 milhões de reais. Não é que eu fiz em 3 meses e custou 10 milhões de reais. Então, esta crise mostrou uma coisa, pessoal, tá? Que nós tínhamos muito potencial escondido. Tá? E isto, sim, sempre foi uma tese que me fascinou muito. Tá? Eu acho que, infelizmente, tá? Existem teses a esse respeito, estudos, que dizem que 90% das pessoas
passam por essa vida e só usam 10% do seu potencial, 90% das pessoas, né? Então, a felicidade das pessoas, né, ela está muito ligada ao uso do potencial. Nós nascemos com esse potencial, com essa possibilidade. Imaginem que vida medíocre leva um ser humano que passa por essa vida e só usa 10% do seu potencial, né? Enquanto ele poderia usar 70%, 80% do seu potencial, e com isso ter um grau fantástico de felicidade, que eu acho, aqui abro inclusive um parênteses, este é o grande papel do líder, né, de que fazer com que as pessoas usem o seu potencial, né? E como é que se faz isso, né? Se faz isso dando autonomia para as pessoas, incentivando as pessoas a fazerem, aceitando erros, confiando nas pessoas, né? Deixando claro que errar é importante. Nos princípios e valores da Renner, nós temos um dos princípios o seguinte: olha, nós aceitamos erros, as pessoas precisam errar, mas naquele erro ele tem que proporcionar um aprendizado. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma vez uma convenção de 2 dias, certo? Com os nossos 400 líderes, para pedir que eles errassem, para pedir que eles tomassem mais iniciativas, a incentivá-los e que eles aprendessem em relação a isso. Então, tem que ter essa coragem. Então, eu acho que um dos benefícios, é lógico que eu não quero aqui ser o poliana, né, e dizer que a crise teve um momento trágico, difícil, complicado, né? Essas mortes assim são absolutamente dolorosas, né? Inaceitáveis, né? E talvez a gente pudesse ter menos mortes que tivemos se certas coisas tivessem acontecido diferente, porque é inadmissível, né? Vocês viram que a gente ficou assim, está tão banalizado, tão paralisado, que a gente fica assistindo assim na televisão. Ontem morreram 1.200 pessoas. Anteontem morreram 1.300 pessoas. Já virou assim paisagem. Parece que morreram 1.200 pessoas, 1.300 pessoas. E quando a gente lá atrás, há 2, 3 anos atrás, quando caiu um avião e morreram 200 pessoas, nossa, virava notícia em todos os jornais. Puxa, morreram 200 pessoas. Né? Agora, nesse país, morreram 600 mil pessoas. Mas essa parte realmente dolorosa da crise. Agora, a parte assim aproveitável, né, foi exatamente isto de as pessoas descobrirem, né, que tinha muito potencial escondido, que as pessoas podiam fazer muito mais, né? Não é que as empresas podiam fazer muito mais, as empresas não fazem nada, quem faz são as pessoas, né? Então eu me lembro assim que quando eu estava lá na Renner, né, como CEO e tal, muitas vezes vocês sabem que é importante assim que se descreva as pessoas, não, área de gente, assim, vamos descrever os cargos, o que é que faz o diretor financeiro, o que é que faz o diretor comercial, qual é a descrição de cargo do CEO, do presidente da empresa. Mas, olha, a minha descrição de cargo ela só tem uma frase: eu preciso fazer com que todos os 22 mil colaboradores da Renner aproveitem o máximo possível o seu potencial. Essa é a minha descrição de cargo. Tá? Então, para que isso seja possível, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham um sentido. Tá? E o sentido, que é exatamente a questão do encantamento, né? É o grande propósito da Renner. Tá? Quando a gente acabou os primeiros dois anos de Renner, foram muito difíceis, muito dramáticos, falta de recursos, a gente não tinha quase recursos para pagar o salário no final do mês, certo? Mas com isso a gente acertou o primeiro produto, né? Com isso estávamos com o produto errado, né? Estávamos com um produto que o consumidor não queria. A Renner, eu quero dizer o seguinte para vocês, a Renner passou antes da minha chegada, por momentos aí de
não, 5, 6 anos de andando de lado, um desfoque de mercado, mas a Renner tinha muito bons valores, né? Assim, a cultura da Renner era muito boa, uma cultura assim de cuidado com as pessoas, de austeridade, de inovação. O que desestruturou a Renner foram aqueles planos anti-inflacionários que falharam, aí que a Renner se perdeu. Mas esses valores existiam e eles resistiram a esses 6 ou 7 anos, né? Porque uma cultura forte ela resiste apesar de um sofrimento momentâneo da empresa. Então, depois dos 2 anos que a gente acertou o produto, acertando o produto, sobrou dinheiro, sobrou caixa para acertarmos as lojas. E aí, só no 3º ano, é que nós fomos chamar os clientes para conhecer a nova Renner. Isso é uma coisa muito importante. Quando você está fazendo um trabalho de transformação, você entra lá, chegou um novo presidente, você sai a prometer coisas, só que você não tem o produto que o cliente quer, você não tem a loja, o ponto de venda que o produto quer, então você vai acabar frustrando. Então, a gente se conteve, nos contivemos, acertamos o produto e tal, e aí resolvemos colocar, digamos assim, um propósito da empresa, né? E quando a gente fala em propósito da empresa, a gente sempre fala assim, temos um consumidor que precisa ser satisfeito, né? O que é satisfazer um consumidor? Satisfazer um consumidor é dar a ele o que ele quer. É um processo de igualação, onde você tem necessidades e desejos, e você iguala, você dá aquilo. Só que em 96 eu digo, não, isso não é suficiente. Eu acho que nós temos que criar uma empresa que não só dê o que ele quer, mas uma empresa que surpreenda, certo? Uma empresa que dê mais do que ele quer. E aí surgiu o termo encantamento. E aí o grande desafio, eu não tenho tempo aqui para descrever, não é, como é que a implantação desse processo, tá? Mas realmente aí envolve muito a área de pessoas, a área de recursos humanos, treinamentos, rotinas, desde o momento que um colaborador entra, desde o momento em que ele é promovido, os planos para que ele possa crescer na empresa, e chega um determinado momento que você tem vários, porque esse negócio assim, sabe, de você ter um propósito de encantar clientes, é um negócio que tem que ser muito entrar no coração, tá? Não é um negócio assim de, vamos encantar clientes, vamos fazer uma convenção e vamos chamar uns palestrantes e todo mundo vai falar de encantamento e achar que no dia seguinte todo mundo sai a encantar. É um princípio, pode ser um princípio. Agora, se a isto não houver a implantação de uma série de rotinas, de processos, de treinamento, 2 semanas depois, todo mundo esqueceu a sua convenção de encantamento do cliente, tá? Então, realmente é um processo que tem que ser elaborado. Então, é um processo contínuo, disciplinado, né, que tem que ter muita persistência, desde o líder maior, e o líder maior vai conquistando os outros líderes, né, porque o líder maior não pode... Imagina o seguinte, o presidente da empresa não pode chegar em 600, 560 lojas. Ele tem que ter os seus diretores, seus gerentes gerais, seus gerentes regionais, e esses líderes são exatamente os discípulos, os divulgadores do encantamento, tá? E a coisa começou a andar, né? E assim, para que isso aconteça, você tem que preparar as pessoas e você tem que dar autonomia para as pessoas, você tem que acreditar nas pessoas, né? Então, eu me lembro que, na época, lá no início, até nos últimos tempos, eu sempre que eu via a oportunidade de inaugurar uma loja, eu ia até as lojas e dizia assim, olha aqui, gente, falava dos princípios, falava da cultura da empresa, falava do princípio do encantamento, falava do propósito do encantamento, falava dos princípios e valores, porque de novo, resumidamente aqui, todas as empresas têm que ter um propósito e têm que ter os seus princípios e os valores. Quais são esses princípios e os valores? São as regras do jogo. As pessoas são importantes, queremos que cada um se comporte como dono dos negócios, o resultado é importante, temos que ser austeros, temos que ser sustentáveis, porque eu acho que o Sebrae deve trabalhar isso muito, não é? Exatamente.
né? A cultura, o propósito, a cultura, porque propósito, porque o que é a cultura? A cultura, assim, livros sobre cultura. A minha cultura é uma coisa muito simples. Cultura é a prática, é conseguir o propósito através da prática dos princípios e valores, tá? Que tem que ser muito claros para todas as pessoas. Tem que ser muito claro e as pessoas têm que acreditar naquilo e agir de acordo com com esses princípios e valores. Então, a cultura é a prática dos princípios e valores. Se isto acontece, eu gosto muito de uma outra definição de cultura que diz o seguinte: cultura é o que acontece quando o líder não está presente, né? Vou imaginar aí uma loja de 5 funcionários, né? Estou falando da Renner aqui, uma loja grande, de 5 funcionários. Está lá o dono, o acionista, controlador, o proprietário, aí ele tira férias, né? Bom, ele tira férias, mas a cultura fica ali na sua loja, né? Então, tudo aquilo que ele faz, como ele atende os clientes, etc. e tal, tem que ser praticado por aquelas pessoas que ficaram na loja. Então, por isso que eu digo que a cultura é a prática dos princípios e valores. E as lojas diziam o seguinte: olha, nós temos que encantar o cliente. Se nós causarmos um problema para o cliente, nós temos que resolver esse problema. Eu venho aqui, nessa inauguração desta loja, além de falar da cultura e dos princípios e valores, a dar autoridade para vocês. Se esta loja criou um problema para um cliente, a Renner está errada, vocês estão autorizados a pegar um dinheiro no caixa da empresa para resolver o problema do cliente. Puxa, mas que ousadia. Eu nunca tive problema, gente. Eu tive milhares de alegrias e nunca tive um problema, porque eu sempre parti do pressuposto que é importante confiar nas pessoas. E em 1996 acontece uma história, né, um fato na Renner, né, de que falando isso tudo, que é um fato que eu costumo contar, porque toda a história, toda a empresa tem. Se você pegar assim, a Zara tem a sua história icônica, o Walmart tem a sua história icônica, a Gerdau tem a sua história. Aquela história icônica é uma história que é um resumo, né, que diz assim, pô, que e é isto aqui que marcou, que mostrou que a coisa estava funcionando. Em 96, entra numa loja nossa no Iguatemi, uma senhora que foi buscar o smoking do marido, em 96. Aí o vendedor pegou o recibo do smoking, né? E disse assim: a senhora deixou aqui o smoking 4 anos atrás? A senhora, sim, qual é o problema? Eu quero o smoking do meu marido. 2 problemas existiam. Primeiro, o smoking não estava lá. Segundo, nós não vendíamos mais smokings. O que o vendedor falou com o supervisor falou com o Nilson, né, que depois disso até foi promovido e chegou a ser o gerente geral de metade do Brasil, o Nilson, que era o supervisor da loja do Iguatemi. Ele pegou o dinheiro do caixa, foi até um concorrente, comprou um smoking e deu para a senhora. Eu fiquei sabendo disso umas 2 semanas depois. Era ainda o tempo em que nós economizávamos clipes, cafezinho, né? E aí chamei o Nilson, disse: Nilson, quero conversar com você. Nilson pensou: vou ser demitido, né? Eu disse: Nilson, aconteceu isso. Sim. Cara, meus parabéns. Eu estou vendo que o encantamento está começando a funcionar. Inclusive, eu acho que é tão bonito isso que me deu uma ideia. Vamos começar a pedir que cada pessoa, no mês, escreva uma história de encantamento que ele criou, e vamos escolher a melhor história de cada loja, vamos mandar um reconhecimento, né? E isso evoluiu, e hoje, inclusive, nós temos as melhores da loja, as melhores da regional. Então, pré-pandemia, existia uma cerimônia que as 18 regionais mandam para Porto Alegre 2 pessoas, a da melhor história e do melhor colaborador do semestre. Os diretores recebem, entregam uma premiação, né? Porque tem que haver um reconhecimento numa empresa, principalmente quando as empresas, quando uma cultura é praticada, tem que haver reconhecimentos, né?
As pessoas precisam de reconhecimento. E a partir disso, tá, pessoal, nós começamos a estivar a história. Eu não tenho aqui um contato, não tenho como obter uma resposta, mas quando eu sempre converso, eu pergunto para as pessoas, até quantas histórias de encantamento você acha que nós temos hoje? E até ontem, por coincidência, eu estive fazendo uma palestra aí na Osciladora Predial, e era semipresencial, e eu perguntei lá para uma das diretoras, quantas histórias você acha que a gente tem? 1.000 histórias. Não, nós temos praticamente 900.000 histórias de encantamento escritas. E eu acho que milhões e milhões foram feitas, porque a gente só pede uma história. Tá? Então, quando construir uma cultura é exatamente isso. E aí, dentro dessa cultura, é que você coloca inovação, que você coloca crescimento, que você faz as pessoas construírem os projetos em conjunto, as expansões, as novas ideias, né? As transformações. A Renner sofreu várias transformações importantes. Nós éramos uma empresa familiar, depois nos transformamos numa subsidiária de uma multinacional americana, depois nós nos transformamos e criamos a primeira corporação brasileira do novo mercado. Corporação é uma empresa sem controle acionário definido. A Renner foi a primeira empresa do mercado de capitais a ser uma corporation. Depois nós nos transformamos em fast retail, porque nós fazíamos só 2 coleções, e os fast retailers, Zara, H&M, Forever, etc., estavam fazendo 8 ou 9 coleções. Então, você imagina o que é fazer uma transformação, que quem fazia 2 coleções para fazer 9 ou 10. E, finalmente, entramos agora na transformação digital, né? Então, fazer uma transformação é algo assim que tem que haver um grande... que uma transformação é uma grande inovação, né? Uma transformação, o que é? É você usar ideias que usem novas tecnologias para atingir resultados. Então, realmente, é algo que, de novo, não adianta o líder da empresa chegar assim, vamos nos transformar a partir de amanhã, todo mundo, quero que vocês comecem a buscar tecnologia, ferramentas digitais, eu quero que vocês interajam com startups. Se só fizer isso, não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque a primeira coisa que tem que acontecer é a mudança de mindset. Você tem que vender a ideia para os seus líderes. Antes de começar o processo de transformação digital na Renner, eu levei 1 ano, começando a mostrar para os meus C-level, meus principais diretores e gerentes, dizendo, olha, o mundo vai mudar. Eu sempre gostei muito de leitura, então começava a dar artigos, olha o que está acontecendo, livros, transformação digital, isso, aquilo, etc. e tal. Até chegar um determinado momento, leva tempo para fazer isso, né? Que as pessoas começam, poxa, eu acho que nós precisamos começar a fazer isso, né? Então, dessas transformações precisa ter muita determinação, muita persistência, né? E o líder tem que ser o grande exemplo, o grande mudador de mindset. Então, e não é fácil, certo? Porque é interessante, gente, todo mundo adora falar em transformações, adora. Agora, poucos gostam de transformações. Mas todo mundo adora falar em transformações, mas poucos gostam de fazer transformações. É difícil sair da zona de conforto, né? É difícil, né? Quantas vezes você quer fazer uma mudança assim, mas sempre foi assim, sempre deu certo. Eu costumo dizer o seguinte, se você tem alguém na sua empresa e que fala isso, afaste-se dessa empresa, dessa pessoa, porque é uma pessoa que é meio perigosa por um período de uma situação de transformação, né? Então, esse processo de inovação que é necessário, é um processo que tem que haver toda essa questão de mudança de mindset, de venda da ideia e depois da organização, né? Porque nós, por exemplo, quando começamos esse processo de transformação, as pessoas começaram, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, vamos fazer lá. Eu disse, não, segura um pouquinho. Não, mas vem cá, você não queria transformação? Sim, mas eu gostaria de uma transformação organizada. Porque eu já tinha lido um artigo, tá, da IBM, que dizia assim, olha, transformações digitais da empresa. Quando dá errado? Primeiro, quando ela só acontece na área de tecnologia.
quando ela é liderada pela área de tecnologia, quando ela é feita de uma forma desestruturada em vários departamentos, ou quando você organiza, você direciona, cria alguns projetos estruturantes, onde todas as áreas se incorporam. Porque num processo de transformação digital, ele contempla uma transformação. Lógico que a área de tecnologia participa, né? Porque um processo de transformação digital significa que uma área de tecnologia ela se divide em dois, onde um é o básico, é o processamento, é a nuvem, é o garantir que as coisas aconteçam, e uma segunda parte ela se fraciona e vai para dentro dos departamentos, para as áreas, onde se criam grupos de trabalho, se comunidades ou squads, né? Onde pessoas da área, a área de tecnologia trabalham juntas, inclusive fisicamente. Se você vai lá para a área de compras da Renner, você vai encontrar na área de compras cientistas de dados, matemáticos, estatísticos, trabalhando ali na frente da área na área de compras, né? Então, porque realmente o processo de transformação digital é algo que é bom. Ok, eu estou falando de grandes empresas. Agora, todos temos que entrar num processo de transformação digital, e eu tenho certeza que o Sebrae aponta soluções para isso. Há possibilidades de transformações digitais para pequenas empresas, para médias empresas, para grandes empresas. Não há desculpa para ficar fora. Muito pelo contrário, se você ficar fora deste digital, né, que é o físico e o digital, você vai morrer. Por que você vai morrer? Porque simplesmente o consumidor mudou. O consumidor de 5, 6 anos atrás não é mais o consumidor de hoje. O consumidor de hoje, ele, de repente, não são só as empresas que viram o uso dessa tecnologia. Quem começou a ver isso, quem começou a ter os smartphones, quem começou a ser acessado por mudanças, os bancos dizendo agora você abre sua conta digital, começam a surgir os aplicativos, os super aplicativos, os marketplaces. O consumidor ele está nessa agora. Se você não entrar nessa, meu amigo, você está morto. Sejam pequenas, sejam médias, sejam grandes pessoas. E aí eu faço um apelo, tá? E assim, nessas transformações, eu sempre me preocupo muito, principalmente com as pequenas e médias empresas, tá? Porque eu tive anos atrás, eu tive uma palestra, tive um evento, para mais ou menos, foi aqui em Porto Alegre, era um evento nacional para 1.000 varejistas, tá? E aí fui falar sobre encantamento, viabilidade, empresa, etc. e tal. Aí eu fiz uma pergunta assim para o pessoal. Pessoal, vamos para começar, eu queria conhecer aqui o auditório. Quem é que já teve dificuldades financeiras, tem ou já teve dificuldades financeiras? Somos sinceridade total, ninguém precisa olhar para o lado, olha para mim aqui e levanta a mão. E aproximadamente 80% do auditório levantou a mão. Quem já teve problemas comerciais, problemas estratégicos, problemas de produtos? 10% levantou a mão. E 10% não levantou a mão nem para nenhuma coisa, para nenhuma outra, que isso é o pior de todo. Não sabia qual era o problema que estava tendo. Eu não posso concordar com vocês, porque não existem problemas financeiros. Existem problemas de adequação, de inovação. Mas quando a sua empresa, a sua proposta, em cada empresa tem uma proposta de valor. O que é uma proposta de valor? É como você vai encantar o cliente. Usando assim o exemplo do varejo, que deve ter aí muitas empresas também, mas assim, como é que você vai encantar? Qual é a proposta de valor? A proposta de valor é você escolher a sua persona, o seu cliente, né? O que você vai dar para ele em termos de produto e serviço. Exemplificando, a proposta de valor da Renner, especificamente a persona, o foco principal da Renner são as mulheres, porque elas compram para elas próprias, para os maridos e para os filhos. A gente brinca que quando o marido vai comprar, no dia seguinte a mulher vai devolver metade do que ele comprou, porque ela não gostou ou porque ele comprou o produto errado. Então, a gente definiu que a nossa persona é a mulher. Então, a nossa proposta de valor é a seguinte, olha,
nós queremos ser cúmplices, queremos estar próximos, queremos entender esta mulher atual com produtos, serviços, produtos de moda, de qualidade, com preços competitivos e ambientes práticos e agradáveis, seja no físico ou seja no online, né? Ambientes práticos com excelência na prestação de serviço, seja no físico, seja sempre encantando e inovando de forma sustentável. Então, uma pequena empresa tem que ter a sua proposta de valor. E essa proposta de valor, se ela é diferente dos seus concorrentes, você vai crescer. Se ela é igual aos seus concorrentes, ela vai sobreviver. E se ela nem sequer é igual, você vai começar a ter problemas financeiros. E aí você vai fazer o diagnóstico errado, e ao invés de dizer que você está com problema na sua proposta de valor, você vai dizer, eu estou com um problema financeiro. Não existem problemas financeiros. Né? Existem problemas de proposta de valor que não encantam clientes e que aí criam problemas de não venda em caixa. Aí, se você já fez o diagnóstico errado, você vai vender o seu carro, vai vender essa casa da praia para colocar no seu negócio e você não vai resolver o problema porque você está atacando alguma coisa que não é o seu problema. Eu acho que esse é o grande desafio das grandes empresas, pequenas, médias, grandes empresas. E talvez assim, e todo mundo pode ser inovador, todo mundo começou pequeno, pessoal. A Zara começou com uma loja, o Walmart começou com uma loja, o Carrefour começou com uma loja, o Zafari começou com uma loja, a Quero Quero começou com uma loja, a Renner começou com uma loja, enfim. Né? Só que eles certamente criaram algumas coisas diferentes, né? E se destacaram dos demais e foram crescendo. Então, a primeira coisa que uma pequena ou uma média empresa tem que ter é ter amor próprio. Né? Porque se você começa a dizer assim, eu sou infeliz e eu sofro e não vai dar certo porque eu sou pequeno e médio, você está decretando a sua morte, né? A sua autoestima vai acabar destruindo você. Então, você tem que dizer, eu tenho potencial. Né? Afinal de contas, né, todos nós nascemos com um cérebro, nascemos com 2 olhos, nascemos com potencial. Então, o jogo se ganha com quem é mais curioso, mais visionário, mais curioso. A curiosidade é a mãe da inovação. Não é? Porque quem é curioso está próximo do cliente, quem é curioso está próximo do seu concorrente, quem é o curioso, ele vai ver o que está sendo feito em outros estados, ele vai ver o que está sendo feito em outros países, e com isso, ele buscando o que está sendo feito, nós temos aqui o cérebro, um ser maravilhoso, um software maravilhoso, que vai pegar todas aquelas informações que você colocou para dentro e vai gerar a inovação para o seu negócio e vai te dar um insight, vai te dar uma visão para você criar uma coisa diferente. Então, meu caro André, eu acho que mais ou menos como a gente tinha falado, né? Eu acho que eram 40 e poucos minutos. Eu não sei se vamos ter pergunta aqui, estamos dentro de casa aqui, então é por isso que posso fazer essas perguntas informais, mas eu encerro aqui e dizendo que vamos em frente. Há crises, há situações econômicas, sempre existirão. A crise é um grande incentivo. O mundo a imprevisibilidade ela acontece para todos. O grande desafio é como cada líder enfrenta essa previsibilidade. Como um líder, aí é que se destaca o líder que vê na imprevisibilidade uma motivação e não uma desmotivação, um medo. Puxa, eu preciso ser testado, meu potencial, mas eu não vou fazer sozinho, eu vou fazer com o meu time, eu vou eventualmente buscar ajuda externa, vou buscar ajuda do Sebrae que me ajude também, certo? E aí você, com esse espírito, você vai criar coisas diferentes e vai crescer. Muito obrigado a todos pela paciência de me ouvir. A gente agradece, né? Temos várias perguntas, né, a serem feitas, mas eu queria pedir licença para fazer a primeira, pode ser? Eu sou formada em moda, né, e professora do curso de Design de Moda do Instituto Federal Sul Rio Grandense, aqui em Pelotas. E, com certeza, a Renner faz parte,
né, da história da moda brasileira e de vários exemplos, né, em diversas disciplinas que eu ministro lá no Instituto. E eu queria que tu nos contasse um pouquinho sobre a expansão da Renner, né, para além do Brasil. A gente sabe que teve lojas, né, abrindo no Uruguai, na Argentina. Como é que se deu esse processo e, principalmente, a adoção da moda, né, em relação ao mix de produtos? Essa é a primeira pergunta. Bom, em primeiro lugar, a gente acredita, tá, que a moda é universal. E quem mostrou isso para a gente foi a Zara, né? A Zara ela pratica a mesma moda em 80 países e mostra que a moda é universal. Especificamente, tá, sobre a questão da expansão da Renner, a Renner tem um belo potencial ainda aqui no Brasil. Nós temos ainda a possibilidade de fazer várias lojas no Brasil, né? Não só lojas grandes, mas também lojas menores. Hoje estamos vindo para cidades menores, né? Porque quando eu comecei na Renner, a gente procurava assim, mercado de 400 mil pessoas, depois baixamos para 200 mil pessoas, depois para 150. Hoje a gente olha assim para mercados com 60, 70 mil pessoas, mas que no raio de 30 minutos reúna 120 mil pessoas por aí, e que viabiliza, então, uma loja que está sendo muito bem sucedida. Então, tem muita coisa a fazer no Brasil ainda. Mas, né, a gente também olha para a América do Sul, fomos então para o Uruguai, foi a loja Tessia, o modelo Tessia, a coisa está indo lá, está bem, é um desafio. Escolhemos o Uruguai porque era próximo do Brasil, tá? E que está próximo da matriz especificamente, e depois fomos para a Argentina. Lá tem grandes desafios, né? Mas como eu quero ser bem coerente comigo aqui, certo? Então, os desafios nós estamos lá para se vencer, então, e está indo bem. E, agora, mais importante de tudo, tá, além dessa expansão, é a grande transformação que a Renner sofreu, né, de sair para o físico e para o digital, onde a gente tem uma participação bastante relevante, né? De novo, é um consumidor que ia para as lojas. A partir disso começaram a aparecer os e-commerce, né? Aí o consumidor sofre uma grande transformação. Ora, eu ia a lojas, agora eu quero ter a possibilidade de comprar quando eu quiser, onde eu quiser, como eu quiser. Então, rapidamente a gente teve que proporcionar isso. E eu acredito, não estou respondendo a sua pergunta, mas só complementando, estou adicionando. A gente acredita muito na questão do omnichannel, onde você tem a integração da loja física e do e-commerce, tá? Tanto é que 40% das compras feitas no online, as pessoas vão buscar nas lojas, 90% das compras, as devoluções são nas lojas. Quem vai à loja faz novas compras. Quem compra comprava só no físico, compra no digital, compra duas vezes e meia a mais. Então, isso mostra, né, de novo, aquilo que eu falei para vocês. Nós não estamos transformando só por causa do digital. Nós estamos nos transformando que, pelo digital, passemos a ter consumidores com novas necessidades e desejos, e nós tivemos que nos adaptar rapidamente a isso. Galó, eu primeiro quero te cumprimentar aí pela palestra, né? E tu sabes que o Sebrae trabalha com um pequeno negócio. E embora tu tenhas feito a referência de que essas grandes empresas hoje um dia foram pequenas, como é o caso da Renner, da Zara, do Zafra, etc. Tal, mas o cenário era diferente do que é hoje, não só em relação às circunstâncias, mas à velocidade com que o mercado muda. Nesse sentido, eu queria te ouvir um pouquinho sobre... É mais difícil para o pequeno, porque nós temos aqui, como audiência do Insight, também muitos estudantes, muitos empreendedores de pequenos negócios, e a minha pergunta é no sentido, é mais difícil para o pequeno, é mais difícil para um negócio nascer hoje e para um pequeno escalar sua operação através da inovação, por conta de toda essa velocidade e essas transformações que estão ocorrendo. E aqui também eu introduzo uma nova abordagem também, porque quando se fala em inovação hoje muito, a gente tende a pensar em computação em nuvem, em IoT, em processos de tecnologia de ponta,
E para o pequeno, esse cenário ainda está distante para aquele que está começando um negócio, né? Especialmente para o pequeno negócio tradicional, que é o que domina a realidade não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Como é que esse pequeno, esse que está iniciando, deve encarar essa questão da inovação e como é que ela se aplica para o início de um novo negócio? Uma ótima pergunta, André. Assim como a velocidade aumentou, né, nós passamos a ter novas tecnologias. Tecnologias mais baratas, tecnologias mais asset-light, né, que você tem hoje, assim, você não tem necessidade de grandes investimentos, por exemplo, em hardware, né? Você tem muita gente com softwares disponíveis que podem ser utilizados por pequenos e médios empresários que estão começando. E eu avançaria um pouco mais na tua pergunta, tá? E dizendo o seguinte, eu estou tendo a oportunidade de de estar muito próximo de pequenos e médios que começam a criar seus negócios, né? Quando eu deixei a parte executiva da Renner, nós criamos um Family Office, que hoje tem aproximadamente umas 20 investidas em startups, algumas já cresceram bastante. Então, eu convivo com o surgimento de novas ideias, tá? Então, eu acho que hoje o pequeno, ele tem que pensar o seguinte, qual é a dor, né? Qual é o desencantamento que existe no mercado que não está sendo atendido. Para mim, eu colocaria assim, eu colocaria isto assim como, se eu quero fazer alguma coisa, né, eu não vou fazer o que o outro está fazendo. Qual é o ramo de negócio? Qual é o meu foco? O que é que ali está acontecendo e o que é que não está acontecendo que está deixando os clientes? E hoje, aí é para isso que você tem que se dirigir, é procurar esse inusitado. Tá? Isso está acontecendo no Rio Grande do Sul inteiro. Você tem hoje... Isso está acontecendo no Rio Grande do Sul inteiro. Pequenas e médias empresas. Ok, as startups são pequenas empresas, sabe? Com nome de startup, mas elas são pequenas empresas. E você tem hoje inovação de pequenas empresas no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, aí em Pelotas, em Santa Rosa, enfim. Né? Agora, essa de novo, é achar alguma coisa, tá? É achar alguma coisa que está doendo, o consumidor está desencantado e você precisa fazer. E hoje, volto a fazer, toda essa questão tem muito do digital, né? Então tem muito do software, né? Você não precisa de grandes investimentos para... É incrível, tá? Mas assim, a gente tem assim, tem os unicórnios, né? Empresa de $1 bilhão de dólares, né? Vai ver como é que essa empresa começou. Essa empresa começou com 4 ou 5 pessoas numa sala tentando achar alguma coisa para fazer diferente. É assim que eu vejo todas as startups começando, as pequenas e médias empresas. Ah, mas eu tenho uma floricultura. Tá bom, o que as floriculturas dos meus concorrentes fazem? O que eu posso fazer? Eu posso receber, eu posso ter um catálogo, eu posso prometer uma entrega rápida, eu posso facilitar o pagamento, eu posso me preocupar em ter as melhores flores da cidade, enfim, que tem os melhores serviços. Eu vou ter uma forma diferenciada de conservar as minhas flores para que elas durem mais tempo. Eu vou achar uma substância que eu posso dar. Eu estou aqui sonhando, tá? Uma substância que eu posso, um pequeno produto químico que eu posso entregar junto com as flores que eu estou vendendo, que se você colocar na água, garante 5 dias a mais das flores. Enfim, tem que sair da caixa, tem que conversar com clientes, o que é bom, o que tem aí, o que você gostaria que tivesse. Não dá para fazer coisas diferentes, certo?
Está cheio de ideias novas aí, certo? E é interessante, tá, André? Porque a maior parte dessas startups, elas começam sem dinheiro. Então, e vocês sabem ali, vocês devem mentorar muitas startups, então elas são obrigadas a dar certo. Elas olham para o dinheiro e dizem, eu tenho que achar um caminho com esse negócio aqui, senão acaba o dinheiro. Então, elas vão, tentam, erram, não deu certo, tem que trocar rápido, porque o dinheiro vai acabar, pivotam, acham um novo caminho. Então, por que isso não pode ser aplicado a qualquer empresa, pequena ou média, né? Excelente, obrigado, Galó. Teríamos inúmeras outras perguntas, né? Que o pessoal tá... Mas o nosso tempo está estourado. A gente queria te agradecer, né, José? E vamos... Meu querido Galó, só te dividir aqui, tu é uma fonte de inspiração e de insight para todo mundo. Pois a gente poderia ficar aqui o resto da semana, do final da semana, te ouvindo. Aprendendo com ele. Então a gente te agradece imensamente aí por ter dividido tua vasta experiência e ter nos agregado muito no nosso Insight Sul. Muito obrigado, fico feliz e sempre que precisarem, contem comigo, tá? E vamos em frente que vai dar tudo certo. Tem que começar a coisa assim, eu tenho que achar um caminho, esse caminho vai dar certo. Acredite em você, acredite no seu potencial. E a dobradinha foi boa, né? Maravilha. Do Godoy com o Goló. Foi quase um Bebeto e Romário em 94, Não, aquela menos, receita de sucesso. É isso aí. Senhoras e senhores, salva de palmas, André Galó. Nosso querido presidente do Conselho de Administração das Lojas Renner. E o André Godoy, nosso diretor superintendente do Sebrae RS, que dividiu o palco aqui conosco. Obrigada. Formiga, antes de chamar o próximo painel, vamos relembrar que a nossa tarde é cheia, né? Tanto para o pessoal que está aqui conosco, quanto o pessoal que está nos assistindo pela plataforma. Vou dar um pouquinho de spoiler, né? O que teremos pela tarde. Histórias que inspiram turismo, Startup Raiz, com o Tito Guzmão, Cidades do Futuro e a palestra Inovação Novas para o Crescimento Sustentável dos Negócios, com o Daniel Randon. E falando para a galera que ainda não seguiu no Instagram aí, @SebraeX, SebraeX. Segue aí, porque a inovação é para todos, né? Exatamente. Chamaremos, então, o próximo painel, que histórias que inspiram saúde. A nossa mediadora, Ana Paula Rezende. Faz barulho para Ana Paula aí, galera. O pessoal que está presencial aí, seja bem-vinda. Grande Ana, nós estamos aqui, ó. Tudo bom? Seja bem-vinda. Vai, Fran, vai que tu tá bem. Acho que a Ana Paula vai chamar eles. Queres que eu chame? Posso chamar? Então tá. Chamaremos